Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Amanhã. Você tem o hábito de conferir as suas contas? Taxas, seguros, despesas extras podem estar na sua fatura por engano. E Amanhã te ajuda a não cair nesta armadilha e a cuidar melhor do seu dinheiro. E a gente te ensina como comprar melhor e de forma segura pela internet. Por falar em compras conscientes, que tal visitar um brechó? Dá para encontrar roupas bonitas e levar peças para casa gastando bem menos do que você esperava. E você vai conhecer ainda a música que incentiva a preservação do meio ambiente. Achou interessante? A gente te mostra como funciona. 7 de junho de 2011. É amanhã. Bom dia. Revisar as contas antes de pagar. Esse hábito dá trabalho, mas pode gerar economia. Olhe atentamente as faturas que chegam aí na sua casa. Você vai ter a chance de encontrar cobranças indevidas e pedir a correção. Mesmo que sejam centavos, vale a pena exigir o dinheiro. Essa revisão das faturas pode impedir, inclusive, que uma cobrança indevida seja feita durante anos. Por isso, prepare o lápis e o papel. Vale a pena fazer as suas contas. Com a caneta na mão, Elton confere item por item as contas de água, luz e telefone. Sócio de uma empresa de contabilidade, ele fica atento aos gastos. Quando a gente recebe essa conta, normalmente o que a gente confere é o valor, se ele não está extrapolando o valor que foi pago no mês anterior. Para conferir mais detalhes, a gente pega e analisa a própria conta, verificando se dentro desta conta não tem nenhum serviço extra que está sendo cobrado, de acordo também levando em consideração o que foi utilizado no mês passado. A atenção especial às contas vale a pena. O contador já detectou um aumento no preço do plano de telefonia sem a permissão da empresa dele. Eles simplesmente, automaticamente, mudaram o nosso plano. Com isso, a gente teve um custo maior, então, por essa mudança de plano. Então, tivemos que entrar em contato com a empresa para solicitar, então, uma alteração nesse plano e verificar qual seria o melhor plano para a nossa empresa. A cobrança indevida é campeã de reclamações aqui no Procon, principalmente contra as empresas de telefonia. Por isso, a orientação é para que o consumidor sempre confira a fatura, ainda mais para quem paga por meio de débito em conta corrente. Aqueles consumidores que têm o recebimento das suas contas debitadas, na conta corrente, acabam não conferindo se realmente consumiram aquilo que está sendo cobrado e pagam muitas vezes serviços que não foram solicitados, cobranças indevidas que estão sendo feitas na fatura. Para quem se sentir prejudicado, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê o dobro do valor pago indevidamente como indenização. Constatou a cobrança indevida, tentar resolver junto ao fornecedor. Procurar o fornecedor para cancelar o serviço, para pedir a restituição desses valores. E se não conseguir fazer o cancelamento ou pedir a restituição, procurar o Procon, trazendo os documentos pessoais, trazendo cópias dessas faturas, para que o Procon possa intervir nessa relação e tentar amparar o consumidor, fazendo com que realmente o contrato que ele deseje ter com aquela empresa seja cumprido pela própria empresa. Para saber se está pagando alguma taxa a mais em qualquer fatura, você pode contar com a ajuda do Procon. O telefone é o 0800 41 15 12 e o site procon.pr.gov.br. Aqui no estúdio a gente fala mais sobre a difícil arte de manter as contas equilibradas com o economista Lucas De Sordi. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Lucas. Sinta-se em casa. Obrigado. Se sentar, por favor. Hoje é dia da gente fazer economia, né? Isso, a gente mostrou ali na matéria, fazendo os cálculos com o telefone, mas isso vale para qualquer fatura, até extrato de banco? Vale para qualquer serviço, dentro das relações, do consumidor com as empresas. Então as empresas, elas podem vender esses serviços, só que na verdade elas têm que informar antes ao consumidor, tanto a pessoa física
com a pessoa jurídica. Tem que informar. E as pessoas não têm mesmo o hábito, né? E normalmente elas têm um susto quando elas fazem as contas, quando conferem a fatura. E aí elas procuram o PROCON? Aí tem que procurar o PROCON, não tem jeito, né? Inevitavelmente o consumidor ele tem que fazer a sua parte, ou seja, conferir a fatura, conferir os valores e ver se os serviços que estão sendo cobrados são aqueles acordados de acordo com o contrato, né? E eu sei que isso exige um pouco de tempo, mas é preciso fazer. Às vezes vem aquele seguro embutido junto que você também não pediu, ou que eles disseram que iam cobrar só no primeiro mês e aí você esquece de cancelar. Também não pode, né? Também não pode, né? Essa venda casada, assim, tem que deixar claro assim, para o consumidor que ela não pode ser feita. Por exemplo, se você comprar um plano de telefonia do celular, né, você tem que ser informado que vai ter internet, né, que eles vão cobrar um valor adicional para a internet. Ou seja, você não pode vender um plano de telefonia celular junto com a internet, ou seja, sem o consentimento do consumidor. Assim como o caso bancário, ou seja, o banco, quando ele oferece o crédito para o consumidor, ele necessariamente também tem que informar que está vendendo seguro, né? Porque o consumidor ele tem que ter a opção de fazer um financiamento sem o seguro, ou seja, um crédito de consumo sem o seguro, ou fazer com o seguro de acordo com o seu interesse, né? Então, tem que informar, não pode fazer venda casada, né? Mas em contrapartida, as empresas também, elas alegam, você assinou aquilo no momento da contratação. E a gente normalmente esquece de olhar os detalhes da conta que vem. Aquela letrinha miúda do bem contrato lá é difícil, né? E aí, mesmo assim, dá para reclamar no PROCON? Não, dá para reclamar sim. Às vezes você vai precisar de um advogado, inevitavelmente, né? Para fazer frente a uma situação na qual você considera que houve uma atitude de má-fé da empresa. Mas, inevitavelmente, você pode reclamar no PROCON sim, né? E é importante, né? Que nem a gente viu na matéria, né? Tem que ir atrás dos seus direitos. Primeiro, claro, né? Tentar uma reconciliação, um acordo com a própria empresa prestadora de serviço, né? Eu acho que a gente também deve ressaltar que as empresas hoje em dia, inevitavelmente, vão ter que buscar uma relação melhor com os seus consumidores, né? Em virtude do crescimento da concorrência. Mas o brasileiro tem que estar atento, né? Às vezes deixar em débito automático gera um certo problema, né? De você não conferir essas contas aí, que necessariamente você tem que passar o lápis, a régua, né? Você que é economista sabe, esses centavos realmente são importantes. São importantes, né? Quando você analisa uma conta bancária, principalmente de uma empresa, esses centavos ou uma relação percentual, está cobrando 2% a mais, poxa, pode gerar uma economia, às vezes, de 40, 50 reais sobre uma fatura grande. E para o consumidor também, né? E também entra o princípio da legalidade, né? Ou seja, você não autorizou aquela despesa e, consequentemente, não tem direito a cobrar, né? Então, você tem que brigar por centavos, sim, né? Então, vamos falar da porcentagem. Qual é a porcentagem de pessoas que procuram o PROCON para reclamar de fatura? Em linhas gerais, assim, esse foi um estudo que eu vi na área de telefonia, tá? Tanto telefonia celular como telefonia fixa, né? Que de cada 100 faturas com cobrança indevida, ou seja, que nem esse caso que a gente está discutindo, no caso de serviços não autorizados, de cada 100 faturas que são emitidas com essas cobranças indevidas, apenas 10 consumidores reclamam, né, no PROCON, ou seja, a renegociação, né, e o reembolso dessa cobrança indevida, ou seja, 10%. 10%. As outras 90 pessoas ficam no prejuízo. Ficam. E, claro, né, não precisa nem dizer que, infelizmente, é uma atitude lucrativa para as empresas. Mas a economia ela tem um jeito de resolver isso, né? Não quero usar um termo técnico, mas o que acontece é o seguinte: quando o setor governamental, principalmente as agências reguladoras, não impõem multas pesadas para esse tipo de atitude, você gera o efeito que a gente argumenta, que é o risco moral. Ou seja, as empresas se sentem propensas a errar. Foi uma falha do computador, o sistema que a gente está trocando, né? Esse é o efeito risco moral, né? Por exemplo, você nunca pode dar seguros de 100% numa casa, sem fazer com que a pessoa faça um sistema de alerta,
de monitoramento, de segurança e por aí vai, né? Então, você tem que dar uma flexibilidade para a empresa, mas ao mesmo tempo, no momento que ela errar na questão de cobrança devida, as multas têm que ser pesadas para você acabar com esse risco moral que é a atitude indevida das empresas. Tá certo. Para a gente finalizar então, Lucas, qual é a dica que você deixa para os nossos consumidores? Os consumidores, eles devem, primeiro, né, saber o que eles estão contratando, né? Inclusive no que se diz respeito a reajustes desses contratos. Segundo, eles devem estar conferindo, mesmo se tiverem débito automático, centavo por centavo, né? E caso eles se sintam lesados, eles devem buscar esse seu direito com reajuste em dobro, ou seja, dessas cobranças indevidas. Não deixe de atuar, né, a favor dos seus direitos. Então tá, quem está em casa vai entrar em contato com vocês por qual telefone? 41 3317 Está aparecendo. 3440. E o e-mail? É o ldesorde@up.com.br. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas Desordi, economista. E daqui a pouco a gente te mostra o melhor jeito de aproveitar as ofertas na rede mundial de computadores. Você vai saber quais cuidados deve tomar para evitar dores de cabeça no futuro. É depois da previsão do tempo para esta terça-feira. Em Curitiba, máxima de 17, mínima de 5 graus. Em Paranaguá, máxima de 22, mínima de 12 graus. Em Londrina, máxima de 22, mínima de 6 graus. Maringá, máxima de 22, mínima de 8 graus. Cascavel, máxima de 20, mínima de 6 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 22, mínima de 9 graus. Ponta Grossa, máxima de 17, mínima de 4 graus. Guarapuava, máxima de 18, mínima de 2 graus.